A Valid é uma empresa de tecnologia de capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil, que é pouco falada pelos investidores. Em 2015, a empresa teve uma cotação que disparou próximo dos R$50 devido a grandes expectativas futuras criadas pelos investidores. Ocorre que a empresa ainda apresenta um lucro líquido e uma margem líquida bastante reduzida, estando esses valores em declínio recentemente, chegando a apresentar prejuízo no quarto trimestre de 2020. A empresa funciona fornecendo certificados digitais e identidades eletrônicas para pessoas física e jurídica, além de notas fiscais eletrônicas e desenvolvimento de recursos eletrônicos para o setor de saúde e jurídico em geral. Ademais, a empresa também se inseriu na seara do mercado financeiro, implementando funcionalidades digitais de autenticação do sistema de pagamento brasileiro e serviços de compensação de cheques e transferências. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. No vídeo de hoje, iremos discorrer um resumo rápido sobre a empresa Valid. Vale ressaltar que isso não é recomendação de investimento, mas sim um vídeo educativo para que você entenda o funcionamento da empresa e se faz sentido ou não investir nela para o longo prazo. Sem mais, vamos para o vídeo? A Valid é uma empresa de tecnologia com foco em certificados e assinaturas digitais e sistemas de autenticação de meios de pagamento eletrônicos. É importante ressaltar que o Brasil, assim como a maioria dos países do mundo, tende a evoluir os setores de consumo e serviços da sociedade através de mecanismos digitais. Alguns planos de saúde, por exemplo, já ofereciam sistemas de atendimento remoto por vídeo de pacientes e com posterior emissão de receitas médicas de maneira digital. Uma outra situação é em relação a assinaturas digitais de pessoa física e jurídicas, como advogados que necessitam de validação de suas assinaturas. Nesse contexto, podemos observar o volume de serviços prestados da companhia no segmento de identificação e certificação digital. O segmento de identificação teve uma forte queda oriunda da pandemia. Um fator a ser observado é a possível parceria que a Valid pode possuir junto a governos, ou seja, depender de uma interferência governamental nos seus negócios. Por outro lado, a empresa pode se aproveitar em um boom de digitalização de serviços e aumentar suas receitas futuras enormemente. Ademais, o segmento de certificação digital chama bastante a atenção por ser bem ínfimo quando comparado ao segmento de identificação. Acredito que aí está uma grande chance de crescimento da empresa, pois o Brasil atualmente é muito atrasado em tecnologia e que uma hora ou outra, tanto o governo precisará se atualizar como as empresas em geral. Essa situação pode ser acelerada devido à situação de crise sanitária global. Quando analisamos o volume de documentos emitidos em parceria com a Valid, notamos que foi fortemente influenciado pela pandemia, com a empresa não conseguindo retomar ao patamar de 2019. Uma outra situação a ser mencionada é que a taxa de natalidade no país está ficando bastante reduzida e sendo em alguns momentos superada pela taxa de mortalidade, o que pode influenciar na quantidade de documentos emitidos. Por outro lado, a Valid pode realizar parcerias com cartórios que estão em processo de digitalização dos serviços, aumentando amplamente as suas receitas e volume. Observando a origem das receitas da empresa, verificamos que em primeiro lugar vem o segmento de meios de pagamento, em segundo lugar o segmento mobile e em terceiro lugar o segmento de identificação. Também podemos citar aqui uma grande oportunidade da empresa de fechar acordos com o governo no processo de meios de pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. Mais uma vez, separando a receita da empresa com a área de identificação e com serviços de certificação, que podem estar embutidos nos segmentos citados, podemos notar que a maior parte da receita da empresa é oriundo do serviço de identificação digital. Ou seja, apesar de baixo, a empresa como certificadora pode expandir muito as suas receitas através de parcerias estratégicas ou aquisições de outras instituições do setor. Porém, não é uma garantia que isso vai ocorrer, mas somente uma possibilidade. Uma outra situação bastante interessante é que a Valid possui diversos parceiros no exterior, tendo aumentado devido à variação cambial a sua receita fortemente em dólar em relação ao real de 2019 para 2020. Caso a empresa consiga se consolidar no exterior e aumente as suas receitas, pode facilitar bastante o crescimento da companhia no Brasil.
Essa situação lembra até um pouco algumas empresas que detêm a maior parte da receita do exterior, como a WEG, que está sempre crescendo devido à boa gestão também. Um outro fator muito importante a ser observado é um crescimento da margem EBITDA no segmento mobile da empresa trimestre após trimestre, chegando em níveis satisfatórios atualmente. Esse segmento é o que segurou as receitas da empresa em 2020. Entretanto, com a pandemia e com as pessoas ficando mais em casa, muitos serviços digitais foram impulsionados, bem como as compras eletrônicas. Nesse sentido, é possível visualizar que todos os segmentos cresceram amplamente, menos o de identificação. Resta saber se a empresa vai conseguir manter esses segmentos em níveis superiores e crescentes ao ano de 2019. Analisando uma das razões que, segundo a empresa, levaram ao prejuízo anual de 2020, em primeiro lugar foi o aumento de outras despesas operacionais não esperadas e não recorrentes devido à reorganização do número de funcionários no exterior, bem como uma maior depreciação e amortização no mesmo ano. Se não fosse isso, talvez a empresa não tivesse apresentado prejuízo. Entretanto, ainda estaria com lucro líquido bem pequeno, o que por si só já é um fator a prestar atenção. Olhando para a DRE consolidada, nos deparamos com custos altos nos serviços prestados, que impactam de maneira relevante na margem bruta. As despesas operacionais não são tão elevadas, mas ficam reduzindo o EBITDA devido ao impacto no lucro bruto dos custos. As despesas financeiras, que vamos destrinchar mais à frente, têm um impacto relevante devido a juros de exterior e desvalorização do real. Na última linha do DRE, nos deparamos com um prejuízo de 200 milhões em 2020 contra um lucro bem pequeno de 54 milhões em 2019. A empresa vinha nos anos anteriores sempre dando lucro, mas oscilando bastante no intervalo de 100 milhões a 30 milhões de lucro por ano. Quando ajustamos o EBITDA devido a eventos não caixa ou não recorrentes, a empresa teria um lucro operacional de 200 milhões e, consequentemente, um lucro líquido na casa dos 100 milhões aproximadamente. O que me incomoda mais na Valid é essa margem bruta não tão sólida e que impacta muito nas demais linhas da DRE. A empresa também possui um perfil de endividamento alto, chegando em cerca de 3,2 vezes a dívida líquida em relação ao lucro operacional. Além disso, possui um valor alto de gastos com juros em relação ao seu lucro operacional. A empresa também possui boa parte da sua dívida com taxas de juros não tão baixas para empréstimos adquiridos em mercados desenvolvidos, chegando próximo a 7% ao ano e com vencimentos no curto prazo. Por outro lado, de 2023 em diante, a empresa fica com uma folga para pagamento de juros devido ao vencimento de contratos no curto prazo. Porém, ela pode acabar se apertando nesses próximos anos, pois não tem um caixa e nem geração de caixa tão robusto. Pessoal, gostaria de lembrar também que agora nós temos as nossas análises em formato texto no blog na descrição desse vídeo. E para quem não possui tempo, o formato do vídeo em podcast no Spotify. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI e até o próximo vídeo.